Querido amigo, hoje o nosso objetivo é concluirmos os nossos estudos no capítulo 2 desta primeira carta de Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro 2, 18 a 25. Ao analisarmos esse texto, verificamos que ele trata de um tema muito prático que afeta todos nós, pois, de alguma maneira, todos nós sofremos e enfrentamos dificuldades. Assim como nosso Senhor Jesus sofreu, nós que somos seus discípulos sofremos também, justa ou injustamente, mas o sofrimento é uma realidade para todos nós. Demonstrar que o nosso relacionamento com Cristo faz diferença em nossas vidas deve ser o propósito de todos nós cristãos. Demonstrar que o relacionamento com Cristo atinge todas as áreas da nossa vida cristã é o desafio para todos nós cristãos. Sendo raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo separado do mundo para Deus, cabe a nós a tarefa de mostrarmos ao mundo, mesmo diante dos sofrimentos injustos que enfrentamos, devemos mostrar que o nosso Deus e Pai tem virtudes, bênçãos e dons que nos fazem esquecer da vida vivida nas trevas para nos deliciarmos, nos alegrarmos e usufruirmos da vida na luz que Ele nos concede. Quando percebemos que temos o privilégio de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos encorajamos e mesmo diante das dificuldades inerentes à vida, testemunhamos com alegria que vale a pena ser cristão. É verdade, entretanto, que por vezes, diante da injustiça do mundo, nos perguntamos: Por que acontecem coisas ruins com aqueles que tentam viver realmente nos caminhos do Senhor? Ou então, perguntamos, se Deus é tão bom, bem como todo-poderoso, por que Ele não evita o sofrimento dos seus filhos? Não temos nenhum privilégio de sermos filhos de Deus? Como é que devemos reagir quando acontecem coisas que não nos fazem sentido, que não conseguimos entender? Querido amigo, essas perguntas, esses tópicos, têm incomodado muitos cristãos durante séculos e séculos, mas essas questões não devem abalar a nossa fé. A palavra de Deus fornece algumas respostas e sustenta poderosamente a nossa fé, mesmo quando algumas perguntas permanecem sem resposta. No estudo dessa primeira carta de Pedro, como nós temos visto até agora, e como veremos ainda mais nos capítulos subsequentes, nós estamos verificando e verificaremos que existem razões suficientes para Deus permitir que passemos pelas mais diversas experiências, pelas mais diversas circunstâncias. Por quê? Porque o seu propósito, o propósito maior de Deus para conosco, é nos fazer cada vez mais parecidos com o seu Filho, com o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida, é necessário reconhecermos que, em parte, o sofrimento é resultado dos nossos erros, dos pecados que cometemos. O sofrimento muitas vezes resulta do pecado humano, direta ou indiretamente. Por exemplo, a fornicação frequentemente causa doenças transmitidas sexualmente, e daí vem o sofrimento. Desde o Antigo Testamento, essa verdade já era ensinada. Tinha se tornado até um provérbio aceito e transmitido para as várias gerações. O caminho dos pérfidos é intransitável. Esse é um provérbio lá, Provérbios 13:15, confira. A ira descontrolada faz com que outros sofram. Algum sofrimento é o resultado indireto do pecado, porque não vivemos mais no paraíso, mas nós vivemos num ambiente amaldiçoado por causa do pecado. Agora, temos que reconhecer também que, de alguma maneira, as consequências sofridas
pelos nossos erros podem ser transformadas em bênçãos. A sensação de dor, quando tocamos num objeto quente, ensina-nos a não tocarmos, por exemplo, num fogão quente. Se nós não sentíssemos a dor, se as consequências não existissem, certamente nós sofreríamos maiores danos. Como nos relacionarmos com o sofrimento, então, é o tema desse texto. Como é que podemos entender e nos relacionar bem com esta inevitável experiência humana, a experiência do sofrimento? Esse é o tema do nosso estudo e, por isso, o título para a nossa reflexão é o seguinte: a vida cristã e o sofrimento. A vida cristã e o sofrimento. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 25. O título é A Vida Cristã e o Sofrimento. Querido amigo, quando tratamos sobre sofrimento, como mencionamos há pouco, uma das perguntas que mais ouvimos é: por que pessoas boas, por que pessoas inocentes sofrem? Ora, podemos ter 3 respostas para essa pergunta, para essa questão importantíssima. Algumas vezes as pessoas boas erram e sofrem, lógico, sofrem as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Outras vezes, as pessoas boas sofrem por causa dos erros cometidos por outras pessoas que não são tão boas assim. E, às vezes, essas pessoas boas sofrem porque, afinal de contas, todos nós, bons ou maus, vivemos num mundo que foi amaldiçoado em consequência do pecado da humanidade, do pecado dos nossos primeiros pais. Temos, então, que cuidar nessas definições para definir o que são essas pessoas boas. Muitas vezes nós nos achamos mais justos, nós nos achamos melhores que os outros. Mas temos que tomar cuidado com essa hipocrisia, com o falso julgamento, com o senso de justiça própria. Temos que tomar cuidado com esse espírito de condenação dos outros. Querido amigo, diante de Deus, todos nós somos culpados e qualquer justiça que possamos apresentar diante de Deus não são recebidas pelo Senhor, ou são recebidas por Deus como trapo de imundícia, conforme Isaías 64:6. E você que me entende, você sabe que essa palavra, trapo de imundícia, é muito forte. Nada que possamos fazer de bom nos justifica diante de Deus. Então, precisamos ficar muito atentos para não nos vermos melhores do que os outros, para não acharmos que nós somos pessoas boas. Todos somos pecadores. Todos estamos sujeitos aos sofrimentos que atingem a todos, sem distinção. Mas, e sempre tem esse mas também é verdade que para os filhos de Deus, a maneira de enfrentarmos os sofrimentos é diferente. Aqueles que amam a Deus podem estar confortados. Aqueles que amam a Deus podem sempre encontrar benefício no sofrimento. Por quê? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Certamente é um versículo que você conhece, você já tem citado ele várias vezes. E essa é a esperança e a certeza que podemos ter. Mas a pergunta que se faz ainda é: como é que o sofrimento pode ajudar os cristãos fiéis na sua vida cristã? Essa é uma pergunta muito importante. E o princípio que o texto nos fornece responde esta questão. Todo cristão deve encarar o sofrimento sabendo que Deus está no controle da sua vida.
A pergunta é: como o sofrimento pode ajudar os cristãos fiéis na sua vida cristã? E a resposta é: todo cristão deve encarar o sofrimento sabendo que Deus está no controle da sua vida. O sofrimento pode nos ajudar. Sabe por quê? Porque Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da sua vida agora. É você que está aí me ouvindo. Deus está controlando a sua vida. Nada do que acontece com você acontece por acaso. Acontece sim por amor. Porque Deus tem um plano para a sua vida. E nesses versos nós vamos encontrar 3 maneiras de encarar o sofrimento sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Nós não estamos jogados ao léu. Nós estamos sob o controle amoroso do nosso Senhor. A primeira maneira de encararmos, então, o sofrimento é entendermos que é uma ordem divina. Versículos 17 e 18 nos dizem o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Nós temos aqui 5 ordens. Primeiro, tratar a todos com honra, isso é, com dignidade. O cristão vive dessa maneira. Sofrendo ou não, ele honra a quem tem honra. Ele dignifica o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é obra das mãos de Deus. Uma segunda ordem é que nós devemos amar os irmãos, e amar, como nós já vimos, com amor fraternal, amar como Cristo amou. Ele agora é o novo padrão. Amar dando a sua vida por seu irmão é a maneira pela qual nós vamos encontrar e vamos encarar corretamente o sofrimento, porque Deus está no controle das nossas vidas. A terceira ordem é temer a Deus. Temer a Deus, como eu já disse, é levar Deus a sério, é saber que Deus está no controle, mas está nos observando. Portanto, qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer reação deve ser de um respeito, de uma honra ao nosso Deus. Honrar ao rei. O que significa isso? Nós não somos mais governados por rei. Naquele tempo, sim. Então, honrar às autoridades. Nós vimos no programa passado exatamente qual é a nossa maneira de nos relacionarmos com as autoridades. Relacionamos com elas, inclusive orando por elas. Essa é a maneira de honrar as autoridades e submetendo-nos aos senhores. Isso é, muitos de nós temos essa posição de serviço, de servir, de termos alguém superior na hierarquia sobre as nossas vidas. A esses devemos nos submeter e trabalhar de uma maneira correta. Como trabalhar? Como fazer isso? Temos aqui a maneira, com todo temor, não só na relação senhor-escravo ou senhor-servo, patrão-empregado, mas em todas as relações. O temor é fundamental. O respeito, a honra. Temos aqui a abrangência, não somente aqueles que são bons e cordatos, mas também devemos tratar dessa mesma maneira aqueles que são perversos, aqueles que, por serem do mundo, odeiam os cristãos. Jesus disse que isso iria acontecer, e nós devemos saber como tratar, então, a cada um desses que, mesmo sendo do mundo, estão acima das nossas posições. Uma segunda maneira de encararmos o sofrimento é entendermos que existem razões para essa ordem. Versículos 19 até 21. Eu leio para você. Porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso sim é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos.
Querido amigo, aqui nós temos 3 razões para obedecermos essas ordens, ou para sabermos encarar o sofrimento. Primeiro, porque isso é grato a Deus, que suportemos tristezas injustamente. Por quê? Por motivo da nossa consciência para com Deus. Nossa consciência tem que estar limpa, pura. Não podemos deixar de ter uma vida limpa e correta diante de Deus e dos homens. Uma segunda razão para enfrentarmos o sofrimento adequadamente é que o esbofeteamento não deve ser consequência do nosso pecado. Podemos até sofrer, até sermos esbofeteados, mas não porque pecamos, mas porque o mundo é injusto. E dessa maneira, glorificamos a Deus. A terceira razão é porque nós somos chamados para isso. Porque Jesus sofreu em nosso lugar. Porque para isso fomos chamados. Retoma aquela ideia que nós já vimos no capítulo 1, versículo 15 e no capítulo 2, versículo 9. Nós fomos chamados para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos razões para obedecermos essa ordem de sofrer, sabendo encarar corretamente a vida cristã. E a terceira e última maneira de encararmos o sofrimento é entendermos que Jesus é o exemplo que devemos seguir. Versículos 22 a 25. Jesus não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Querido amigo, aqui nós temos 3 motivações para seguir o exemplo de Cristo. O exemplo de Jesus é fundamental para encararmos o sofrimento. O Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, o Senhor Jesus não cometeu pecado, o Senhor Jesus não teve dolo em sua boca, o Senhor Jesus não revidava quando ultrajado, o Senhor Jesus não fazia ameaças quando maltratado, o Senhor Jesus entregava-se continuamente a Deus, o Senhor Jesus morreu por nós. Se temos esse exemplo a seguir, temos que o seguir. O sacrifício de Jesus foi fundamental para que os nossos pecados fossem perdoados. Portanto, nós temos que estar dispostos a sofrer, porque com isso estamos também completando essa obra do Senhor Jesus em nosso favor. E o sacrifício de Jesus foi fundamental para mudarmos os nossos rumos de vida. Nós nos convertemos, mudamos. Nos convertemos a quem? Ao pastor, isso é, ao bom pastor. O bom pastor é Cristo, e com ele eu andarei. Mas nos convertemos também ao bispo, o supervisor das nossas almas. Ao invés de não tratarmos com amor o próximo, ao invés de não vivermos em santidade, ao invés de ficarmos desesperados diante dos sofrimentos, convertidos ao Senhor, convertidos ao pastor e bispo das nossas almas, podemos descansar no controle divino que sabe o que é melhor para nós. Somente quando entendemos que Deus está no controle de todas as nossas circunstâncias, podemos encarar o sofrimento de modo confiante. O que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, é que não soframos por causa dos erros e pecados. Se sofremos injustamente, Deus é glorificado nisso. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que você não se desespere diante do sofrimento, mas glorifique a Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.